A próxima parada do Inovar é um parto fora do eixo é Cuiabá, no Mato Grosso, para falar de um assunto que interessa o Brasil inteiro, que está acompanhando o envelhecimento da população e o potencial da economia prateada. Quem não sabe, quem não conhece esse termo ainda, isso é todo o dinheiro movimentado pelas pessoas que têm mais de 50 anos. E é exatamente o mercado que a Ivonete Guarino decidiu empreender a startup dela, chamada Vou Contigo. Eu adoro esse assunto, Ivonete. Acho que falar sobre etarismo é um pouco falar sobre inovação. Afinal de contas, inovação é também esse exercício de mudança cultural, transformação do nosso olhar. E o momento é derrubar esses estereótipos em relação aos mais velhos, né? Tudo bem com você, Ivonete? Olá, Patrícia, tudo ótimo. Me conta essa história, como é que você olhou para esse mercado, que olhar é esse, com inovação que você está dando a esse mercado da economia prateada? Olha, Patrícia, eu costumo dizer assim que a Vou Contigo ela é um mix de peças de um quebra-cabeça que eu acumulei no decorrer da minha vida. A Ivonete, desde que eu me entendo por gente, ela sempre foi muito incomodada em como a sociedade trata a pessoa idosa. Então, isso me causa dor, me causa revolta e sempre foi muito intenso. E aí, num processo de autoconhecimento, é algo que eu busco já há alguns anos e que é um processo doloroso, porém libertador, eu entendi que a dignidade do outro é um valor muito importante para mim. E a pessoa idosa, ela tem a sua dignidade ferida todos os dias por todos, incluindo por nós filhos, né? Eu sou filha de idosos, eu tenho avós vivos ainda, né? E esse, inclusive, foi uma terceira pecinha desse quebra-cabeça. Além do contexto familiar com pessoas idosas, eu vivi uma dor muito forte, muito intensa, que foi cuidar de um familiar com Alzheimer. Então, eu acompanhei todo o progresso da doença durante 10 anos. E aí, conforme a doença ia avançando, coisas necessárias, como ir no médico, na fisioterapia, às vezes simplesmente não acontecia porque não tinha tempo, né? Trabalhava o dia inteiro, é aquela loucura. E no estágio final de vida desse familiar idoso, eu fui a principal cuidadora quando ela ficou em estado 100% vegetativo. Então, era uma dor intensa, muito desgastante emocionalmente também, né? E aí, no meio desse turbilhão, eu me questionava, né? Será que eu posso facilitar a vida de outras pessoas, outros familiares que, assim como eu, precisam ter que escolher entre trabalhar e cuidar do seu idoso, né? Era uma perguntinha que estava ali no ar. E aí, em 2019, eu senti um desejo imenso de empreender de forma diferente. Eu já empreendo desde o finalzinho de 2005, comecei com vendas diretas, vendendo cosméticos e fiquei nisso por quase 15 anos. E em 2019, o bichinho da inquietude picou a Ivonete de novo. Eu falei, eu preciso fazer uma coisa diferente, gente. O que é esse diferente, né? Eu estava procurando esse algo diferente. E aí uma amiga perguntou, você já pensou em fazer alguma coisa para idoso? Sei lá, transporte, acompanhar eles nos lugares, não sei. E ela fez essa pergunta. Eu falei, cara, nunca pensei, mesmo estando assim, altamente imersa no universo, né, ali perdida na dor. E aí eu fui pesquisar o mercado. Outro dia, assim, eu fui dar um Google, ver o que tinha de serviço de opções para pessoa idosa, e aí eu constatei uma coisa que eu já sabia por experiência própria, que as pessoas, elas não pensam soluções para as pessoas idosas, né, como se eles fossem invisíveis. E aí deixa ele ali num cantinho. E aí essa pergunta, Patrícia, é engraçado, né, como a gente vai, de fato, acumulando, é um processo. Essa pergunta foi feita numa quarta-feira, na quinta eu pesquisei, e na sexta de manhã Vou Contigo nasceu. Rascunhei num papelzinho ali, fui pro Sebrae e falei, olha, eu tô com essa ideia de negócio aqui, o que eu faço com isso, né? E aí começou a jornada da Vou Contigo. Aí você falou que já empreende desde 2005, e aí vendendo produtos cosméticos e tal, quer dizer, provavelmente empreendendo com comércio ou com alguma coisa da economia real. Virou startupeira em 2019, né? O que você teve que fazer para fazer esse shift, essa virada? Cara, eu me envolvi com o ecossistema o quanto eu pude. Então, assim, quando eu fui para o Sebrae, na faculdade eu já tinha tido contato com o Sebrae, né? Então, era o lugar que eu achava que eu podia procurar para ter no mínimo orientação de que rumo seguir.
E é muito legal. Então, assim, O Sebrae no Brasil inteiro atende, eu acho que é sempre a primeira porta a se bater realmente, independentemente do que você vai fazer. exato. E fui muito bem recebida, inclusive, né? E aí eu lembro que me colocaram em contato ali de cara já com o gestor de startups. Ele, você tem que estar nos eventos, você precisa ser visto, você precisa estar nos eventos. Falei, tá bom. Qual que é o próximo evento? Aí o próximo evento era o Case. Ele, Ah, você quer ir? Eu aqui em São falei, Paulo? quero. Isso, eu falei, quero. Como que é esse negócio aí? Ele, eu vou passar você para fulana de tal. E aí meu primeiro evento de startups foi o Case. O case é da B Startups, né? Isso, exatamente, né? É a conferência anual de startups e empreendedorismo, né? Aí depois que eu fui Nossa. saber que era só o maior evento da América Latina, né? E eu caí Não, lá de paraquedas. e é um mergulho, assim, para quem está fora do mercado, você já é o tipo de evento que você entra e já sai de lá com a cabeça meio confusa. Aí, quem está de fora, chega lá de paraquedas de repente, deve ter sido interessante a sua experiência como primeiro evento. Foi meio desesperador, assim, né? As pessoas, o que você veio fazer aqui? Eu, então, eu não sabia falar. Na idade, a ideia tinha acabado de surgir. As pessoas muito convictas, assim, que eu fiz aquelas imersões que eles visitam empresas de inovação e tudo mais, né? E aí o pessoal, o que você faz? Eu não sabia falar. Então, cada pessoa que eu tentava falar, eu melhorava um pouquinho. E o que é Vou Contigo realmente? Porque eu já sei que é uma empresa de transporte para idoso, mas o que vocês fazem, oferecem de diferencial em relação a outras empresas de transporte? Nós entregamos para a pessoa idosa, Patrícia, um transporte seguro, humanizado e efetivo do jeitinho que eles precisam, né? Então, toda a jornada dessa pessoa, ela é pensada para ela, desde a forma como a gente é acionado, até a despedida calorosa lá no destino final, né? Então, essa pessoa hoje, ela nos aciona ou por ligação ou pelo WhatsApp. Ela pode mandar áudio, a gente escuta áudio. Quando manda o áudio, inclusive, eu gosto, porque é um sinal de que sentiu porta aberta, né? A gente não manda áudio para qualquer pessoa, né? Então, quando a pessoa, posso mandar um áudio? Eu já mando áudio e falo, beleza, já se sentiu acolhido. E aí a gente leva essa pessoa idosa nos mais diversos locais. Então, a gente vai desde uma consulta médica a um passeio no shopping. A gente acompanha esse processo também. Então, se ela quiser, ela pode contratar um concierge. E para aqueles idosos que têm rotina de, por exemplo, faz fisioterapia, faz hemodiálise, faz uma academia da vida, a gente tem um serviço específico para isso, que se chama pacote mensal. E aí, no pacote mensal, você nos contrata uma vez no mês. Você faz um pagamento único, a gente gerencia a agenda, é sempre um mesmo motorista. A gente faz ali, tem um valor diferenciado para quem contrata no pacote mensal, né? E ali, quando a gente decide que vai ser a mesma pessoa que vai atender uma pessoa idosa, a gente está quebrando um problema, por assim dizer, que para a pessoa idosa é uma desconstrução muito grande a gente entrar no carro de um estranho, né? Imagina, eu cresci ouvindo não fale com estranho. E aí, de repente, a gente entra no carro do estranho e vai com ele, sabe só a Deus para onde, né? Então, é uma quebra de paradigma muito grande. Então, para causar mais conforto, para deixar ele mais à vontade, a gente manda sempre o mesmo motorista. Então, deixa de ser um motorista qualquer para ser o motorista X. O nosso processo seletivo, ele envolve um bate-papo comigo, depois uma avaliação psicológica, depois eles passam por um treinamento, e nesse treinamento é mais do que conhecimento técnico, tipo, como que eu transporto o idoso de forma adequada, como que eu faço uma transferência do carro para a cadeira de rodas e vice-versa. A gente trabalhou no nosso treinamento a desconstrução dos estereótipos. Então, metade do treinamento foi falar sobre como a gente enxerga a pessoa idosa, quanto de preconceito que a gente tem. A gente tenta colocá-las na caixinha o tempo todo, que são todos fragilizados, que eles não fazem isso, não fazem aquilo, são de determinadas formas, né? Eu parto da premissa, Paty, que a gente precisa desconstruir esses preconceitos se a gente quiser entregar um atendimento de qualidade, sabe? Não tem como eu atender bem a pessoa idosa se eu já chego lá na porta da casa dela já com um monte de conceitos que não correspondem à realidade, né? E assim, é um dilema muito grande, na verdade, escalar propósito, como se diz, né? Como vocês dizem muito bem. Porque ele demanda pessoas, ele demanda processos mais trabalhosos, vamos dizer assim. Então, aqui a Vou Contigo, ela ainda é um negócio local. As nossas tecnologias ainda são muito simplificadas, né? A gente está desenvolvendo um aplicativo, eu penso numa plataforma também, porque eu quero atender empresas também. Mas eu acredito que
eu não posso comprometer a qualidade da minha entrega por uma questão de crescer rápido. Então, assim, quando eu estava procurando um negócio, minha premissa básica era um negócio que fosse sustentável no decorrer do tempo, mas que eu pudesse viver os meus valores pessoais, sabe? Só para a gente completar aqui nosso raciocínio em relação às acelerações que você fez, você consegue diferenciar cada uma delas? O que cada uma te trouxe de legal para as pessoas que estão começando, poderem, de repente, direcionar o contato para uma delas? Bit2Mami, como é que você definiria o contato que foi lá? Cara, Bit2Mami foi a minha primeira aceleração, assim, foi divisor de águas, porque, tipo assim, nossa, eu tenho um negócio. Meu negócio é interessante, alguém além de mim, alguém que entende de negócio achou interessante, né? Então, tem esse valor emocional aí para o empreendedor que, tipo, eu estou construindo algo de fato legal. E lá tem uma rede de apoio muito grande, né? Então, o acolhimento é muito intenso, assim. Me senti abraçada pela Bit2Mami desde a primeira vez que eu tive contato com eles, né? Eu acho que isso faz diferença. Eu acho que elas têm uma postura de mãe mesmo, né? De acolher, assim, quem está chegando, como se fossem crianças crescendo, mas trazendo dando valor a tudo que o novo empreendedor, a nova empreendedora está apresentando, né? Isso é muito legal. Exatamente. O Startup, que foi uma aceleração local, ele me ajudou a colocar as coisas no papel também. A Bit2Mami e Startup, eles ocorreram simultaneamente, né? Então, foi aquele momento de sair da esfera da ideia, que estava totalmente nebuloso, e a gente começar a colocar num papel e dar direcionamento para isso, né? Então, serviu... Então, o Startup é daí, de Cuiabá. É um programa local, regional, do Mato Grosso mesmo. Bacana. Então, esses dois serviram para isso, para dar cara para a ideia, tornar a ideia um negócio e começar a responder algumas perguntas. Às vezes as pessoas me fazem uma pergunta, eu falava, não sei. Não sei o quê, não sei, eu não sabia muita coisa, né? Porque, na verdade, eu não tinha refletido sobre, eu não tinha tido um processo que eu pudesse evoluir e amadurecer para responder aquelas perguntas. E esses dois foi nesse sentido. Inovativa Brasil? O Inovativa Brasil, ele tem um peso, é uma chancela grande, porque ele é um programa... Ele é o maior programa de aceleração da América Latina e é bancado pelo governo. Então, é o Ministério da Economia, o CERJ, tem apoio do Sebrae Nacional ali por trás, né? E tem todo um processo de seleção também para você entrar lá dentro. Então, te dá bastante network, te dá uma visão macro. Na Distrito foi um lugar que eu construí muito relacionamento. Eu consegui responder mais algumas perguntas sobre o meu pitch e tornar o meu pitch mais interessante. Foi lá na Distrito, nas tarefas, né? Foram 5 semanas bem intensas. Eu consegui criar um storytelling do meu pitch. Para mim, isso foi uma coisa maravilhosa, né? Eu entrei com o pitch aí totalmente transformado. É mesmo? Que tipo de toque eles te deram? É porque a gente foi fazendo um pedacinho, tipo, qual que é seu produto? E a gente foi construindo o pitch pedacinho por pedacinho, né? E aí tinha um fio condutor, por assim dizer, e falaram muito sobre como que eu coloco dentro do pitch elementos da minha história, elementos reais que vão conectar com a outra pessoa, mas sem chorar, por exemplo. No comecinho eu ia falar da Contigo, eu chorava. Teve uma vez eu imagino. Teve uma vez no Bit2Mami que eu apresentei o pitch, e aí a banca começou a chorar muito, e eu comecei a chorar também. A BlackRock, assim, foi um suporte emocional gigantesco enquanto mulher negra. Porque, assim, lá a gente fala que é o quilombo digital, né? Então, somente pessoas pretas, as nossas dores são diferentes, a gente não se sente representado no ecossistema, a gente não vê figuras de destaque, pessoas negras, né? Muito raro. E ali era todo mundo pretinho. Então, assim, era uma coisa mais maravilhosa, porque eles conseguiam falar de uma forma que mexia com a gente, né? Então, eu acho que o grande diferencial, assim, o grande peso da BlackRock, para mim, foi na minha construção enquanto empreendedora, mulher e negra. Agora, me fala uma coisa, em relação a empreender em Cuiabá, mulher preta empreendendo em Cuiabá usando tecnologia. Quando a gente pensa no Mato Grosso, a gente pensa em agronegócio, a gente pensa em homens. Como é que é essa experiência para compartilhar com a gente? É bem desafiador, assim, por vezes desanimador, na verdade,
porque, como você disse, aqui é agro, né? Parece que a única coisa que existe aqui é o agronegócio, não tem mais nada, não tem... Se resume a isso, né? Às vezes eu falo pro pessoal, tá, gente, pelo amor de Deus, agro de novo, não. Porque eu faço parte de uma comunidade local aqui, né? Eu falo, chega desse negócio, não tem só. Aqui tem outras coisas, tem potencial para outras coisas que a gente não está explorando, né? Então, assim, como chama a comunidade local de empreendedorismo? É de Goreche. O que significa? É uma expressão cuiabana, tipo assim, que é bom demais, algo muito bom, sabe? É uma expressão local que a gente colocou na comunidade. Aí nosso lema é comunidade mais quente do Brasil. Ah, com certeza. Rapaz, eu já estive no Cuiabá e falei, meu Deus do céu, onde é que apaga o fogo daqui? Nossa Senhora. Ivonete, super obrigada, adorei conhecer você, conhecer o Vou Contigo e entender um pouco do ecossistema aí do Mato Grosso. É muito importante a gente conhecer o Brasil mais de perto, sabe? Entender o que está acontecendo em cada lugar e as possibilidades. E longevidade realmente é um assunto que não é local, né? É um assunto para o Brasil inteiro e, bom, é uma questão para o mundo todo. Como diz o Alexandre Kalash, que é o papa da longevidade, né? Ele fala assim, envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. Então é isso aí, a gente tem mais é que ter gente como você empreendendo na área para aproveitar desse potencial da economia prateada. Obrigada, viu, pelo seu tempo. Imagina, é o que eu falo pro pessoal, eu falo, gente, se tudo der certo, a gente vai ser o velhinho de amanhã. Então, a gente fazer a manutenção do etarismo, no final do dia, é um tiro no próprio pé, porque essa estrutura que a gente mantém, que a gente constrói hoje, amanhã inevitavelmente vai se voltar contra nós, né? Então, olhar para o envelhecimento como um processo, pelo menos para mim foi assim, entender que é um processo, não é tipo um evento. Tô jovem, tô velho. Não, eu estou envelhecendo e aí eu tenho a opção de escolher como eu vou envelhecer. Eu tenho a opção de planejar a minha velhice e a hora que eu chegar lá, eu chegar muito bem, com autonomia, com liberdade, conseguindo fazer as minhas coisinhas, né? É um processo que é libertador, porque você se livra até de algumas amarras que a gente tem de ficar, o que o outro vai pensar de mim, eu faço ou não faço isso, porque a maturidade, ela dá um novo olhar pra gente, e aí quando você vê que você já tá no processo de amadurecimento, você fala, cara, eu não preciso esperar chegar a 60 anos pra falar que dane-se a opinião do outro, eu vou viver isso agora, porque a vida é minha no final do dia, né? O ônus e o bônus é meu, então, assim... Eu acho que a gente se torna mais protagonista das nossas próprias vidas, né? E enxergar isso, que a gente está envelhecendo.